Você tem aqueles pacientes que não te pagam de jeito nenhum e que ficam atrasando o tempo inteiro, que dá muita dor de cabeça para cobrar e você não sabe bem como lidar com isso? Então, o tema dessa semana é lidando com inadimplência. Fica aí que eu já volto. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. O tema dessa semana, na verdade, foi proposto pela Jéssica Cardoso. A Jéssica é uma dentista de Goiânia que fez uma pergunta para a gente em áudio. Ela me perguntou uma coisa, ela assistiu o episódio da semana anterior e me fez essa pergunta. Ouve aí o que a Jéssica perguntou. Plínio, boa tarde, aqui é a Jéssica de Goiânia. Sobre o último assunto, a dispensa de clientes, me veio à tona uma dúvida que eu tenho há algum tempo. Qual a melhor forma de nós, profissionais da saúde, estarmos abordando os nossos clientes inadimplentes, sem causar estranheza ou ruptura do tratamento, sem os constranger, né? Como nós poderíamos estar abordando esses assuntos financeiros com eles de uma melhor forma? Agradeço aí, se puder responder minha dúvida, que creio que deve ser de várias pessoas. Um abraço. Valeu, Jéssica. Realmente esse é um assunto complicado e que profissionais de saúde, de modo geral, têm muita dificuldade com esse tema, né? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Eu quero dividir esse nosso assunto em dois blocos, tá bom? O primeiro bloco é como evitar a inadimplência e o segundo, o que fazer com ela, né? A partir do momento que você já tem inadimplência, que ela já aconteceu, como é que a gente lida com isso? Então vamos lá. Primeiro o que a gente pode fazer para evitar, né, que tenha inadimplência. Eu quero começar dizendo que a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer é aprender a selecionar clientes. Mas o que é selecionar clientes? Ou selecionar forma de pagamento também? É quando a gente passa a usar critérios melhores para saber se aquele cliente está dando alguma pista, algum indício de que pode não ser um bom pagador. Tem várias formas de fazer isso, mas quero mencionar basicamente duas. A primeira é que a gente poderia estar consultando um Serasa, algum tipo de lista nesse sentido. Isso é infalível? Não. O paciente pode estar não ter o nome sujo, né, o nome no Serasa e tal, mas ser inadimplente e não ser bom pagador. Pode também ser que a pessoa tenha um tipo de nome sujo e ser um pagador correto. Ou seja, isso não é uma total garantia de informação. Mas cá entre nós, dependendo do tipo de tratamento, da sua distância, ajuda muito. Uma outra coisa também que eu vejo é que pacientes que terão tratamentos complexos e que têm muito a ver com problemas graves de saúde, exemplo, tratamentos periodontais graves, problemas cardíacos, problemas, enfim, seja o que for, mas que é de saúde, né, que vai envolver muita coisa, essa pessoa raramente fica inadimplente. Pode ficar, mas é bem menos provável. Agora, aquelas pessoas que fazem procedimentos eletivos, procedimentos estéticos, têm uma propensão muito maior a ficar inadimplente. Por quê? Porque se ela não vê aquele profissional nunca mais, para ele não causa grande dano. Mas para aquela pessoa que tem um tratamento sério, fazendo com um neurologista, com um cardiologista, com um periodontista, com um bucomaxilo, enfim, aquela pessoa que tem um vínculo muito forte, ela vai tender, ela tem uma tendência a não estragar aquele relacionamento, a não comprometer um relacionamento profissional-paciente, né? Então isso também ajuda de alguma forma. E uma outra questão que eu acho que é importante com relação a este tema é, por exemplo, aquele paciente que já chega dizendo que se pedindo para a secretária parcelar a consulta em 2, 3 vezes, ou já disse que, puxa vida, hoje tem que pagar a consulta, eu esqueci o cartão, esqueci carteira, esqueci tudo. É uma grande tendência de ter problemas com esse tipo de pessoa, né? Uma grande tendência. E o mais grave ainda, eu acho que o mais sério nesse sentido, é também aquele tipo de cliente que quando vem te trazer o pagamento, por exemplo, ele te traz cheque de amigo e pior, cheque de cliente. Olha, se tem uma coisa que vai dar confusão é isso, né? Porque como é que você vai cobrar depois o cheque do cliente dele, do João da Silva, que nem é contato seu?
fica bem mais complicado. Ah, mas eu posso colocar isso no contrato, fazer um vínculo? Poder você pode, isso sim é importante ser feito, mas concorda que vai ser muito mais complicado. Então, a gente tem que aprender nesse caso a dizer não e não fazer esse tipo de coisa, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode dizer com relação a como evitar? Eu acho que a gente tem que fazer um contrato bem feito. O que é um contrato bem feito? Cara, o contrato é aquele instrumento onde as duas partes estão dizendo o que a gente está de acordo para que este tratamento, para que esse serviço aconteça de uma forma legal. Então você vai colocar lá o que vai acontecer se ele faltar, se vai acontecer se tiver inadimplência, você vai colocar suas responsabilidades clínicas e por aí vai. Um contrato dirime todas as dúvidas que porventura poderiam ter. Se você não tem um contrato escrito, vai valer judicialmente o contrato tácito, ou seja, aquele que ficou verbalmente acordado. E aí o cliente vai dizer, você combinou comigo o seguinte, isso, ele fala uma coisa, você diz que não combinou, não combinou, provavelmente vai valer o que ele está dizendo, o paciente está dizendo, porque ele interpretou assim. Então, ter um contrato é um grande instrumento de proteção, das duas partes. Então você como paciente tem que exigir, você como profissional é obrigado a ter. Então eu recomendo fortemente que você tenha um contrato. E um contrato bem feito por um advogado, por favor, não faça você mesmo, nem fica copiando da internet. Você com um contrato bem feito fica muito mais seguro, né? Então essas coisas todas vão estar escritas lá. Lá no contrato vai ter um negócio específico, uma cláusula específica dizendo o que vai acontecer se não pagar. Vai dizer que tem multa, que tem juros de mora, o que pode acontecer. Enfim, como que vai ser essa cobrança, né? Vai ter uma cobrança judicial acrescida de 20% de honorários advocatícios e por aí vai. Então, esse tipo de coisa ajuda muito. Mas eu costumo dizer que o contrato ele funciona muito mais quando ele está feito junto com um pacto olho no olho. O que é o pacto olho no olho? É quando a gente acabou de fechar o contrato com o cliente e você fala para ele pontualmente, textualmente, as 4, 5 itens de ressalva do seu contrato. Por exemplo, olha, dona Maria, se a senhora faltar, vai acontecer tal coisa e tal coisa. A senhora entendeu? Olhando no olho dela, né? Ah, sim, entendi. Ok. A senhora entendeu que a falta atrapalha a gente nisso, acontece isso. Ah, entendi bem. Ah, então ok. Bom, com relação aos pagamentos, como é que vai funcionar? Ele também tem um pacto ali. E com relação às orientações clínicas, pré-operatória, pós-operatória, a senhora entendeu? Eu entendi. Então, assim, 3, 4, 5 itens que são essenciais para aquele acordo, para aquele tratamento, para aquilo funcionar, a gente destaca. Não basta simplesmente colocar no contrato, o paciente assinou, mas ele nem leu e você também não destacou, você não chamou atenção para aquilo. Então, eu acho que funciona bem quando a gente chama atenção para esses 3, 4, 5 itens e fica acordado com o cliente, né? Mais do que estar num contrato assinado, que já é importantíssimo, vai estar nesse pacto que é feito com o cliente. Então isso ajuda muito também, ok? Fundamental. Bom, esse pacto olho no olho, às vezes a gente diz que pode ser feito parte por você, parte por uma gerente, uma pessoa comercial que você tenha. Não precisa necessariamente ser feita pelo profissional, ok? Essa parte financeira, por exemplo, é um pacto necessário, mas essa parte não precisa necessariamente ser feita por você. Se você tem um comercial, se tem um gerente, pode ser essa pessoa que faz esse contato olho no olho para explicar a pessoa, né? Você entendeu o que quer dizer com olho no olho, que faz esse acordo, né, direto com a pessoa e que dá o contrato para ela assinar. Bom, que mais que a gente pode falar aqui? Outra coisa para a gente evitar também é não fazer longos financiamentos para clientes duvidosos. Então, se você tem aquele cliente que já talvez te deu algum tipo de pista que pode não ser o melhor, enfim. E principalmente regra para cliente de primeira consulta, primeira vez. Você não sabe quem que ele é e nem indicado veio. Ele apareceu lá. Então, para esses clientes, a minha regra é não fazer financiamentos longos. Então, se ele já é seu cliente, é o segundo tratamento dele, já está indicando filho, esposa, ok. Mas o primeiro tratamento da pessoa, eu evito fazer tratamentos longos, porque eu ainda não sei quem é essa pessoa. Então, é uma regra que pode ser desagradável para alguns, né? Em alguns casos, talvez você perca um cliente ou outro por conta disso, mas eu acho que é bem prudente. Principalmente para quem tem muita inadimplência.
Não sei se é o seu caso, né? Então, se for o seu caso, vale a pena ter esse tipo de critério, né? Outra coisa também, outra possibilidade de evitar, né, a inadimplência, não, na verdade ela não evita a inadimplência, mas ela evita o dano, é a gente cobrar do paciente de primeira consulta também uma entrada maior. Cobrar uma entrada maior ao invés de eu parcelar para o cliente, por exemplo, em 6 vezes, eu vou fazer uma entrada mais forte, ele paga, sei lá, 30% do tratamento agora e depois o restante ele vai parcelar em 6 vezes, por exemplo. Ok? Então, esta entrada maior diminui bastante o risco de ficar no prejuízo. Então, ele evita, ele diminui, né, o dano, mas não necessariamente ele elimina ou evita completamente a inadimplência. Ok? E uma última coisa que eu acho que pode ajudar a evitar também, e novamente, essas 3 últimas dicas aqui são para pacientes de primeira vez como regra, é assim que eu geralmente costumo utilizar. É usar uma coisa que pouca gente utiliza, mas pode sim ser utilizado, que é a carência. Como assim, Plínio, usar carência no consultório? Eu não sou plano de saúde, como é que é isso? Então, funciona assim, vamos imaginar que você tem um tratamento, deixa eu ver um exemplo para você. Eu vou fazer um exemplo de um implante odontológico, né? Um implante odontológico. Então a pessoa fala, olha, eu só posso parcelar eu posso fazer tratamento se for parcelado em 12 vezes. Paciente de primeira vez, você está meio assim ainda com relação a isso, a sua regra interna é de não permitir. Então o que você pode fazer? Uma possibilidade, aqui já expliquei, é você, e ele não tem jeito de fazer menos. Então uma possibilidade é você pedir para ele uma parcela de entrada bem maior, aí ele também não pode. Então como é que funcionaria a carência nesse caso? Você fala para ele, então tá bom, eu vou te parcelar em 12 vezes, quando você pagar a 6ª parcela, a gente agenda a sua cirurgia. Ou algo assim, entendeu? Então é bacana, a menos que o cara, obviamente, esteja falando de algum procedimento que é de urgência. Eu acho que você vai usar o bom senso e a ética nesse sentido. Acho que você entendeu perfeitamente o que eu quero dizer, você que está me ouvindo, né? E não só a Jéssica aqui, todo mundo que está me ouvindo. Então, a ideia da carência é você ter um procedimento, por exemplo, um procedimento eletivo, um procedimento estético, e você deixar com que a pessoa possa pagar algumas parcelas antes de realizar. Isso para procedimentos estéticos é muito utilizado para esse tipo de coisa mesmo, para esse tipo de situação. Então acho que vale a pena, tá? Então vê se é o seu caso e pode aplicar isso aí também. Bom, agora vamos ao outro lado, né? Que foi mais a pergunta aí da Jéssica. Aliás, uma pergunta complexa, viu, Jéssica? Você está vendo o tanto de detalhes que tem aqui, né? Como é complexo isso, mas vamos lá. O que fazer, né? O que eu faço a partir do momento que eu tenho já a inadimplência, que ela já aconteceu? Bom, primeira coisa que eu quero dizer com relação a isso é que você precisa criar rotinas e métodos para isso, para lidar com isso, que não dependam de você. Então, criar rotinas e métodos que não dependam de você. Por quê? Porque o lado emocional da pessoa, o vínculo, vai falar mais alto e vai atrapalhar. Então você tem que fazer de tal maneira uma rotina que isso não dependa de você. Por exemplo, você já deixa definido com seus scripts, com o passo a passo, o que vai acontecer, definido para a sua secretária, por exemplo. Então, imagina que seja o seguinte, olha, se a pessoa tem que fazer um pagamento hoje, e aí 4 dias depois não apareceu esse pagamento na conta ainda, vamos supor que seja um boleto. Então, o que vai acontecer? Então, a sua secretária vai disparar o e-mail 1, que já tem um script montado, que é um script de cobrança, ou vai ligar para o paciente com esse script aqui, vai falar essas coisas, ou vai mandar um WhatsApp assim, ou vai mandar, seja o que for que você vai definir, depois a gente até pode conversar sobre isso, a ideia é que essa rotina, este método, não dependa de você, tá? Então, aconteceu a inadimplência, ela dispara automaticamente rotinas administrativas internas, ok? E isso é feito por uma funcionária, uma secretária, uma gerente, não é feita diretamente por você profissional. Esse é o ideal, ok? Uma coisa importante nesse contexto também é que você não utilize empresas de cobrança. Por quê? Sabe o que é empresa de cobrança? É aquela empresa que você contrata e dá para ela, olha, isso aqui tem uma lista aqui de devedores, né, de inadimplentes. A empresa vai atrás, ela cobra de uma forma às vezes um pouco mais efetiva, né? Ela consegue isso, ela faz uma pressão maior, ela consegue e cobra um percentual disso.
Depende da empresa, 20%, 30%, dependendo da empresa. Mas você consegue receber dinheiro que já tinha perdido. Bom, eu quero dizer para você, de modo geral, que eu particularmente não gosto e sou meio contra utilizar isso em saúde, tá? Porque fazer um tipo de cobrança assim, mais direta, mais pesada em saúde é meio complicado. Eu entendo que tem casos e casos que um ou outro merece, de certa forma, né? Porque o paciente a gente está vendo que às vezes está até de má fé. Mas esse tipo de coisa pode te dar problemas, né? Então eu já vi problemas sérios com algumas pessoas que fizeram esse tipo de cobrança, que contrataram a empresa assim, a empresa às vezes passa um pouco do limite e aí é o seu nome que está em jogo. Então eu particularmente não utilizo, não recomendo que você contrate empresas de cobrança, tá bom? E também que você também não faça cobrança exagerada. Tipo, nunca manda para o paciente, sei lá, um WhatsApp, um áudio dizendo que ele é caloteiro, ou falando qualquer coisa assim, se ele não vier até amanhã, eu vou parar seu tratamento, fazer ameaças. Tudo isso pode virar arma contra você. Então, não faça isso. Além de ser deselegante, mas isso é até o de menos, mas além de ser deselegante, isso pode se virar contra você, porque o Código de Defesa do Consumidor não permite cobranças nem públicas, nem cobranças assim, assuntosas que possam ofender de uma forma assim, tão clara, dessa forma, né? Bom, então como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Eu acho que são várias regrinhas, mas acho que a principal regrinha que eu quero colocar para você aqui é que você sempre formalize essa cobrança para dizer que você está ciente dessa inadimplência e está cobrando ele, está formalmente relembrando ele desse fato, pelo menos 3 vezes. Então, formalizar a cobrança 3 vezes é a dica. Como que a gente faz isso para formalizar? Bom, eu gosto de utilizar 3 canais distintos. Então, por exemplo, mandar primeiro talvez um WhatsApp escrito com texto padrão. Prezado João, não localizamos ainda seu pagamento que deveria ter acontecido no dia tal. Houve algum problema? Em caso de não ter, por favor, mandar o comprovante, alguma coisa nesse sentido. Então, olha, fulano, a gente viu que não teve pagamento, se posicione a respeito, né? Aí ele pode responder e tal, e aí já dá continuidade. Caso ele não responda, né, você pode mandar até um segundo WhatsApp com relação a isso, mas a segunda mensagem eu já mandaria por e-mail. Já mando um e-mail também, já formaliza ali de uma outra forma. Olha, já passou 15 dias do seu pagamento, coisa que o vale, a regra você vai colocar aí para você. Eu recomendo que seja por aí, tá? Uns 4, 5 dias o WhatsApp e aí uns 15 dias aproximadamente o e-mail. Olha, não localizamos seu pagamento até esse momento, por favor, informar, né, como vai ser solucionado. Se houver o silêncio do cliente no WhatsApp, o silêncio do cliente no e-mail, não está respondendo absolutamente mais nada, não atende telefone, não está respondendo vocês, passado 30 dias pelo menos, de 30 a 45 ou 60 dias, depende, tá? Eu costumo usar 30 dias e eventualmente repetir. Então, passou 30 dias, a gente vai mandar uma carta registrada, uma carta com AR, né? Aviso de recebimento. Você manda uma carta formal, é isso mesmo que você ouviu, carta, correio. Você vai mandar uma cartinha para ele dizendo que você está preocupado que ele sumiu. O importante desta cartinha é uma dica que eu uso, né? Uma dica que eu te dou, que é o seguinte: nesta cartinha, não faça a cartinha cobrando, faça uma cartinha mostrando o quanto você está preocupado com a ausência do cliente. O cliente sumiu. Então assim, Dona Joana, estamos muito preocupados porque já faz 30 dias que a senhora se ausentou da clínica, ainda não terminamos o tratamento, a prótese ficou não sei o quê, eu preciso ver o seu curativo de não sei das quantas, ainda faltam algumas sessões da sua terapia, não sei o que é, mas enfim, você está preocupado com o paciente. Então a carta é: paciente, não fuja, pelo amor de Deus, estou preocupado, isso pode prejudicar a sua saúde, ok? E aí, num PS, numa observação embaixo, não, um PS, né? Você escreve assim: PS, também notamos que existe pendência financeira, né, com relação ao seu tratamento. Por favor, se posicionar a respeito dentro de X dias conforme contrato. Então a gente manda a carta com o foco na ausência do paciente e coloca um PS novamente, tornando ele ciente que existe pendência financeira e que será seguido o contrato caso não tenha manifestação, tá bom? Então essa é a minha regrinha de ouro com relação a esse assunto aí, bastante importante. Agora tem mais uma coisa que eu acho curioso.
Uma vez eu estava conversando com um pessoal que lida com isso, né? São pessoal eram 11 advogados, pessoal de odontologia legal, mas particularmente uma advogada estava mostrando, e mostrou efetivamente para mim e para outros consultores que estávamos juntos, uma pilha de casos exatamente de inadimplência. O que ela mostrou para a gente? Qual foi? Bom, vou direto à conclusão. Ela mostrou o seguinte: toda vez que o profissional, por alguma razão, interrompeu um tratamento, seja ele qual for, até tratamentos supostamente mais bobinhos. No caso, ela mostrou vários de ortodontia, para você ter uma ideia. E a pessoa, então, e o profissional, o colega, interrompeu o tratamento alegando inadimplência. O que aconteceu? Esta pessoa, desses casos que ela mostrou, esse paciente entrou na justiça, o juiz interpretou mais ou menos o seguinte: nossa, que dentista safado, sem vergonha, só quer saber de grana, então deu o ganho de causa para o paciente, colocando a obrigação desse profissional, desse ortodontista, para pagar todos os custos do tratamento no profissional que aquele paciente quisesse. E ainda lascou o verbo na pessoa lá, chamou ele de tudo que você imagina, né? Ou seja, fica bem mal, o cara perde e ainda fica bem mal com isso. Bom, processos éticos idem, tá? A mesma coisa aconteceu. Mas em compensação, ela mostrou vários outros casos. Essa sim é o que eu quero te dizer, que parece estranhíssimo isso, mas olha que curioso, é quando você olha outros casos onde o paciente está inadimplente e o profissional toma a seguinte atitude: ele continua o tratamento e vai avisando o paciente: olha, mas você está inadimplente, ok. E o paciente, então, a cada 2, 3 meses, dependendo do tipo de tratamento, pode ser toda semana, cada dia, enfim, depende do seu tipo de tratamento, ele assina um documento chamado confissão de dívida. Esse é o título do documento. Então, confissão de dívida. Eu, fulano de tal, reconheço que estou com dívida de tal valor, referente às parcelas e tal, e vou pagar assim que é possível, ou dentro de X tempo, enfim. Você faz ali um acordo com o cara, e isso, naquele momento do documento, é o que menos está importando, é que ele está reconhecendo que tem aquela dívida. E aí sim, é isso que você está entendendo, é esquisito, mas é isso mesmo. Você vai atender o paciente, vai terminar tudo que você tem para fazer nele, até o final, sem receber um tostão a mais, com ele totalmente inadimplente. Olha que horrível. Então, mas olha que legal, assim que você terminar o tratamento, deu alta, não está mais a sua responsabilidade do andamento, né? Você concluiu aquilo, apesar de inadimplência, é você que imediatamente entra com ação contra o cliente, anexando todas essas cartinhas de confissão de dívida dele. O contrato que você fez, os comprovantes de pagamento de 1, 2, 3 que ele tenha feito e mais os documentos de confissão de dívida. Você consegue receber isso quase que no mesmo dia. É impressionante. E aí inverte, olha que legal. Os despachos, o juiz quando vai despachar, alguns que a gente leu, ele escreve assim: isso é um profissional exemplar, que médico fantástico, que dentista fantástico, que profissional fantástico, que psicólogo e tal. Por quê? Porque atendeu o cara mesmo na sua dificuldade financeira, atendeu o cara até o final, honrou, etc, etc. Agora o paciente, poxa, está lá 1 ano sem pagar o cara, que safado você. E aí ele manda às vezes tomar o carro da pessoa, televisão, seja o que for. Ou seja, aí o juiz entende que quem foi sacana mesmo foi, nesse caso, o cliente que estava de má fé de alguma forma. Bom, resumindo este item, a gente não sabe exatamente como que vai ser interpretado isso pelo juiz, ok? Mas o importante é, se você interromper um tratamento no meio por questão de grana, em geral, para o juiz e até para processos éticos e para a sociedade em geral, é quase que a mesma coisa que você parar uma cirurgia de uma pessoa com o peito aberto porque descobriu naquele momento que ele não pagou a sua cirurgia, ou só pagou 50%. Você entendeu? Isso pega muito mal. Então, como a gente viu que existe uma certa jurisprudência nesse sentido, de que sim, você tem um ganho de causa total, ainda com multa, com tudo, você ainda ganha tudo do cliente se você acioná-lo depois de terminar o contrato. Então, se é algo mais complexo, então, Jéssica e amigos, ouvintes todos aqui do nosso podcast Consultório Empresa, essa seria a dica mais importante, talvez, que eu possa te dar aqui. É estranho, dolorida, mas é assim que funciona, tá bom? E por fim, só para a gente concluir, eu acho que nesse processo todo existe geralmente muita chance de renegociação, de acordo. Então, uma dica é: aceita o acordo de um modo geral.
Qual é a proposta? Então, às vezes, essa pessoa não está conseguindo te pagar porque aquele valor de parcela para ela, por algum motivo, ficou pesado. Então, sabe o que você faz? Pega todo o montante que ainda resta e reparcela. Nem que você tenha que colocar juros nisso, não importa. Reparcela de tal maneira que fique bom para o cliente, que ele consiga te pagar. Obviamente, você vai reparcelar com garantia. O que é isso? Vai reparcelar com garantia. Você vai fazer algum instrumento, você vai ter alguma coisa para ter mais sólido, digamos assim, se ele não pagar. Por exemplo, poderia ser um fiador, mas eu não gosto muito disso, mas poderia ser um fiador. Poderia ser que, olha, vamos reparcelar? Vamos, mas vai ser em cartão de crédito, porque eu já estou garantido que o recebimento vai acontecer, entendeu? E por aí vai. Então, nesse sentido, então você faz um acordo. Muitos casos que eu já vi de inadimplência, com clientes que eu tive, né, de consultoria, resolveram com os seus clientes, com seus pacientes, problema de inadimplência, utilizando ou aceitando permuta. Como assim? Olha, um cliente não consegue pagar, mas ele é marceneiro. Então, o que ele consegue fazer? Bom, ele consegue fazer um móvel assim, para o consultório, um móvel para a minha casa, ou seja, o que for. Ok, vamos lá, entendeu? Então, você precisa de alguma coisa? Às vezes, aceitar essa permuta é melhor do que você perder tudo. E, de alguma forma, a gente tem que ver se o cliente está de má fé mesmo ou se ele está de boa vontade, mas não consegue, inadimplente porque não conseguiu pagar, porque teve um problema real. Essa pessoa que não está conseguindo pagar vai ficar muito feliz e até agradecida se você der a oportunidade de aceitar permuta com algum serviço ou com algum produto que ele venda ou revenda ou fabrica ou coisa parecida. Então, vale a pena. Bom, pessoal, é isso. Esse episódio ficou muito longo, acho que foi o mais longo até aqui, ficou gigantesco, virou uma aula isso, mas é que o assunto é complexo, né? Espero ter ajudado, é um assunto que não se esgota aqui, apesar de ter ficado muito longo, ele não se esgota, ele é bem mais complexo do que isso. Existem questões contábeis, existem questões jurídicas mais complexas do que eu abordei aqui, então eu não sou dono da verdade e não abordei todas as questões possíveis, não fui profundo o suficiente, talvez, em questões jurídicas e contábeis, mas eu acho e espero ter sido suficiente, sim, para você que está ouvindo o podcast aqui, ter ações práticas para fazer com relação à inadimplência. Como é que eu lido com isso no meu dia a dia a partir de agora? Se esse episódio te deu alguns insights legais, te deu ideias boas, ideias bacanas, então já começa a colocar em prática. Eu vou torcer muito aqui para que elas sejam efetivas, que elas funcionem para você e que você consiga não ter mais inadimplência ou, se tiver, consiga resolver ela com muita brevidade. Legal? Valeu, empreendedor. Esse episódio foi punk, hein? Mas legal, muito bom mesmo. Espero que esteja ajudando. E se eu estou ajudando você e se você sabe de alguém que pode ser beneficiado também com esses episódios, lembra, esse nosso movimento Consultório Empresa é o que a gente quer fazer, um grande despertar nas classes de saúde para que a gente consiga ter insights melhores, uma visão prática melhor de como fazer a gestão dos consultórios, das clínicas e, com isso, dar uma nova cara para a saúde no Brasil, ok? Então vamos junto nesse movimento, espalha aí para as outras pessoas, dá joinha, 5 estrelinhas, faz seus comentários, faz como a Jéssica e outras pessoas já fizeram, manda um áudio para mim aqui fazendo sua pergunta. É um prazer gigante eu poder responder aqui para vocês e ajudar cada vez mais. Forte abraço, empreendedor, te vejo na próxima semana.